Senhoras e senhores, sejam sempre muito bem-vindos à radiojara.com.br. Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. E junto com vocês somos os Fora da Curva, sempre trazendo muita informação, animação e excelentes entrevistas fora da curva. E não mais, não menos, senhoras e senhores, essa diva. É isso mesmo. A diva do sagrado feminino. Nós temos entrevista, gente. Hoje é dia de entrevista com ela, Vitória Teles. Bom dia, Vitória, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Que alegria estar aqui, que honra compartilhar um pouquinho do que eu vivo e do que eu sei com vocês. Vai ser lindo. Perfeito, muito obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos conversar, que a gente tem dúvidas, a gente tem perguntas, curiosidades, não é, Alex? Exatamente. Esse é um mundo muito interessante, Você não é? sabe que, Vitória, a gente tá vivendo agora em janeiro, né? Esse janeiro com essa proposta diferenciada. O que eu acredito, eu acho que é a primeira vez que se dialoga de saúde mental já em janeiro. Né? Assim, eu não, assim, pelo que me recordo, olha que eu já tenho, enfim, né? Muita trajetória. E não, aí pergunta, imagina, Alex, calma. Não seja tão duro consigo mesmo. É uma cutis de bebê aqui na cabeça. Então, pra você que tá conectado com a gente aqui agora, a gente vai conversar com a psicóloga, né, Vitória Teles, e depois também conversar sobre o sagrado feminino. Isso, exatamente. E é umas coisas fantásticas. Assim, você acha que já era tempo da gente discutir realmente saúde mental? Sim, urgentemente. Na realidade, a campanha de Janeiro Branco, ela surgiu em 2014. Mas, assim, pouco se fala sobre isso, né? A gente vê que saúde mental é quase um tabu na sociedade. Sim. Você escuta pouquíssimas pessoas falarem sobre isso. E agora eu sinto que deu esse boom do Janeiro Branco por conta da pandemia. Claro. Porque mais do que nunca as pessoas ficaram atentas à importância de cuidar da saúde mental. Exato. Olha que legal, então é um movimento que ele surgiu em 2014. Sim, já faz um tempo, né? E aí, pra chegar aqui em Campo Grande demora. Mas aí, pra chegar no boss dos IPs, minha filha, demora ainda mais. Vou falar pra você, é uma grande viagem, hein? Tá parecendo IPVA, velho. Então demora pra chegar, mas quando chega, oh, meu Deus, aí e multa, né? O que acontece? Esse Janeiro Branco, ele faz justamente essa reflexão. Você limpar o que tem, às vezes, fazer o lance do desapego, né? Limpar o que tem que ser limpo para começar um novo. O que seria essa estratégia? Como que funciona, assim, para uma pessoa que... eu decidi ouvir vocês, eu quero isso agora para mim. Então, essa ideia do Janeiro Branco é exatamente essa coisa. Janeiro é o primeiro ano do mês, então também vem essa ideia de um livro em branco, né? Um ano em branco, que você pode escrever novas histórias, novas oportunidades. Então surgiu com essa proposta de trazer essa conscientização da importância da saúde mental. Além do que em janeiro as pessoas param para pensar o que eu quero para esse ano. É verdade. Então, tipo assim, casou todas essas questões, né? As pessoas param, quais são as minhas metas, o que eu quero construir esse ano. E aí a gente traz essa questão da importância de você também olhar para a sua saúde mental. Porque geralmente quando a gente traça metas, eu quero comprar um carro, eu quero isso, eu quero emagrecer, eu quero aquilo. Eu duvido que vocês já viram alguém falando assim, não, o meu objetivo esse ano é entrar pra terapia, é me conhecer mais, é viver uma vida com mais sentido. Geralmente são coisas assim, né, mais materiais, enfim, nesse sentido. Então a gente traz essa reflexão de, peraí, se você não estiver bem, se você não estiver com a sua saúde mental em dia, você não vai conseguir nada. É verdade. Ah, que massa! E uma coisa interessante, Alex, da gente pensar, é que existe esse grande tabu ainda, assim, principalmente dos mais velhos, de que, poxa, buscar uma teoria, buscar uma ajuda psicológica é coisa de doido. Não, eu não vou jamais que eu vou procurar. Eu estou com as minhas sanidades mentais muito bem. É que a galera fala, por exemplo, minha mãe, meu pai, eles acham que é realmente isso. Eu não tô doido, eu falo, não, gente, mas calma lá. E existe uma outra questão também, Vitória, que é a gente nessa cultura nossa, assim, ocidental, a gente é muito do remediar, né? Bom, quando a gente tá ruim, a gente vai ao médico. A gente não vai ao médico pra prevenir, né? Como é que a gente faz pra conciliar, pra mudar essa mentalidade de que, não é coisa de doido e que, poxa, eu sei que você tá bem, mas por que não prevenir, né? Como que a gente faz pra mudar isso nas pessoas? Essa coisa do psicólogo é coisa de doido, ou é só pra quem tem problema. Primeiro que problema todo mundo tem. Todo mundo tem. Se você estiver vivo, você vai estar tendo problema. Você é normal. Você tem problema, é normal. Você tem problema, você é normal. Eu sou normal. Então a gente tem essa ideia, esse tabuzão de que psicólogo é coisa de doido. E as pessoas geralmente só procuram quando, tipo assim, nossa, a coisa tá muito feia. E aí acha que psicólogo vai fazer milagre igual um antibiótico que você toma lá por 7 dias seguidos e pronto, resolveu uma seu cirurgia problema. do nada, né? E não é assim. O trabalho do psicólogo, ele é um pouco mais lento, porque ele trabalha com questões mais subjetivas e mais profundas. Não é um remedinho que você toma e pronto, acabou. E isso que você falou, né, dessa questão que a gente tem muito esse remediar e pouco esse prevenir.
prevenir. A gente vê isso não só na saúde mental, como na saúde física também, Com né? certeza. As pessoas buscam o médico, como você falou. Só quando depois tá da diabetes, né? Exatamente. Agora, vou buscar pra ver se minha glicose tá. Eu não vou, não. Vou só quando tiver que amputar o dedinho do pé. E é engraçado que a gente tava conversando aqui, por exemplo, o homem mais ainda. Nossa, com certeza. O homem procura o médico quando o médico procura ele, porque aí já tá. Ele voltou de alguma coisa, quase morreu, aí ele volta e fala, ai, Isso verdade. é muita doideira, né? E essa é a pergunta, né? Como é que faz pra mudar essa mentalidade, né? Porque assim, muita gente acaba se prejudicando, né? A saúde acaba se prejudicando por conta disso, né? Então, eu vejo que a gente está trabalhando, né? Nós psicólogos também, a gente precisa primeiro passar por essa conscientização interna, porque muitas pessoas, até mesmo psicólogos, acham que o psicólogo tem esse papel de só resolver problema. Eu não vejo a psicologia dessa forma. Olha que Primeiro legal. que a gente não resolve problema de ninguém, quem resolve o problema é você mesmo. Exatamente. O psicólogo não faz milagre. E segundo, que a psicologia, ela tem, na história dela, ela é muito marcada pela resolução de problemas. Mas a psicologia não só resolve problemas. Eu acredito muito numa psicologia que também potencializa o ser humano. Massa. Então você não precisa procurar o psicólogo só se você tiver depressão, ansiedade ou algum tipo de transtorno. Se você quer se tornar alguém melhor, cara, eu quero ter um desempenho melhor no meu trabalho, eu quero construir relacionamentos mais saudáveis, isso também é motivo para buscar psicólogo. Excelente. E aí isso seria esse prevenir. E para mim a maior prevenção que tem contra qualquer coisa é o autoconhecimento, Exato. até mesmo as doenças físicas. Porque tem muita gente que come coisas que não faz bem, faz coisas que não faz bem por falta de autoconhecimento. Você tá lá comendo alguma coisa, tipo assim, o glúten, vamos supor. Não te faz bem, você fica estufado, mas como você está acostumado, você não para se perguntar, e você vai lá e desenvolve vários problemas intestinais porque você não desenvolveu esse autoconhecimento. Então, assim como é na saúde física, é na saúde mental. Então, por exemplo, você se mantém num trabalho que é super tóxico para você e você não para fazer essa reflexão de, caramba, eu vivo desmotivada, eu vou trabalhar sem querer ir trabalhar, será que isso está me fazendo bem? Aí as pessoas vivem essa vida presa nessas questões, né? De tipo assim, de falta de autoconhecimento, de se perguntar, eu faço isso por quê? Eu gosto de fazer isso? Essa vida que eu vivo faz sentido pra mim? Aí chega no final da vida, depois que aposenta, para pra pensar na vida e caramba. vivi uma devia vi- ter feito. Eu devia ter. vivi uma- Aí vira um epitáfio, né? É. Porque a verdade, assim, e é uma coisa bonita, porque o que acontece? Geralmente as pessoas, elas procuram um atendimento, uma ajuda na dor. Né? Essa proposta que você está colocando aqui no movimento do janeiro, enfim, é justamente o contrário. É uma questão de prevenção. É de você começar a se amar para poder fazer a coisa acontecer diferente. Né? Então, esse despertar, o psicólogo, ele consegue, às vezes, fazer um processo de despertar nas sessões. Como é que funciona essa vontade mesmo? Por exemplo, eu vou lá pela dor, mas aí, de repente, ele se empodera e fala, cara, agora eu vou também porque eu quero ficar melhor, eu quero ser mais e melhor. Como que é essa transformação, assim? Como é que é? Vixe Maria. Eu Então, sei que não é uma aula de psicologia. Né, mas, minha filha? Mas, Isso assim, aí, agora eu quero até ouvir a resposta. Vamos ver agora. Bom, eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, que eu acredito como isso funciona pra mim, porque existem diferentes abordagens dentro da psicologia, Sim. cada abordagem vai enxergar de uma forma, mas eu sempre falo para meus pacientes, vocês chegam aqui com o prédio pegando fogo. Com E aí certeza. vocês acham que psicólogo é bombeiro, vai apagar o fogo e pronto, acabou. Mas a gente tá ali pra ajudar o paciente a apagar esse fogo, que a pessoa chega cheia de problema no relacionamento, problema com a família, problema no trabalho, aquele monte de coisa. Então o que a gente faz primeiro é diminuir esse sofrimento, né? Então a gente apaga esse fogo, que seria diminuir esse sofrimento. Só que aí, seu prédio pegou fogo, você não tem mais prédio. Você precisa reconstruir esse prédio. E aí que eu acredito que seja esse caminho de tipo assim, ó, apaguei o fogo, isso não significa que você não vai ter mais problema, porque como eu disse, é impossível, mas... Foco de né? incêndio ainda. Aprendi a lidar com as questões da vida, sei lidar de uma forma mais saudável. Agora deixa eu me reconstruir, deixa eu me reencontrar, deixa eu olhar mesmo pra dentro de mim. Entende? Eu trabalho dessa forma e acredito que seja assim. Pouquíssimas pessoas procuram não, eu estou aqui porque eu quero me conhecer, eu quero ser uma pessoa melhor. Entendi. E tá tudo bem. Eu também fui essa pessoa que fui atrás do psicólogo quando tava com o prédio pegando fogo. É normal. Sim, mas olha, geralmente é protegimento, é interessante, isso vai. mas essa analogia é muito boa do prédio pegando fogo. Porque, querendo ou não, você pode até reconstruir o prédio, mas vai ter aquele quartinho que você não lembra que tava todo queimado, né? E aí, vasculhando na limpeza, na reconstrução, você fala, putz, essa parte tá aqui toda queimada, ainda não limpei, preciso dar uma olhada, não é? Exatamente. Gente, adorei!
Sensacional. Sensacional. E é tipo assim, o que acontece? E é uma equipe multifuncional, às vezes. Por exemplo, às vezes quando você, psicólogo, vai atender, o cara já fala assim, olha, eu já tô tomando remédio, eu já tenho esse problema, e eu já resolvi, já tentei de tudo, eu tô indo aqui porque me indicaram que falar que isso é bom, entendeu? É mais ou menos mágico, né? É mágico. Fazer plim, 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 resolve. Exato. Aí vai lá, 3 sessões. Não gostei. Não vi resultado. Não vi resultado. É igual o cara da academia, né? Faz uma semana e meia e fala, gente, cadê meu bíceps? Cadê? Não surgiu, não. Meu filho, não é assim, não. É um exercício também, querendo ou não, né? E esse janeiro, então, esse janeiro branco, ele veio justamente pra quê? Pra gente poder primeiro desconstruir ou pra gente construir? Qual que é a proposta? Primeiro, desconstruir o tabu da saúde mental. Porque como que você vai construir algo em cima de um terreno que tá, né? Todo visto ali de, tipo, isso não é importante. Porque é isso. Qual que é a maior questão da saúde mental? Eu sempre falo, você tá com algum problema, você tá com uma dor de dente. Você não vai ficar com a dor de dente ali, tipo, não, vai resolver, vai passar, tudo bem. Você vai lá e busca o dentista. Sim. Você tá com uma dor de ouvido, você vai lá e vai buscar o médico responsável por isso. Aí a pessoa tá lá com ansiedade, não dorme, não come direito, tá perdendo peso ou tá ganhando peso demais. Não, mas não vou procurar um psicólogo, não preciso, eu dou conta de resolver sozinho. Eu tenho amigo pra conversar, essa é a pior. Exatamente. Eu tenho um amigo, mas às vezes o amigo ele ressoa igualzinho, né? Ele só espera você perder o fôlego pra ele contar as mazelas dele, né? Aí fica aquela coisa, competindo com o outro. Com o problema do outro. Competição de problema. Quem sofre mais? Exatamente. E aí entra naquele ciclo de vitimismo e assim por diante vai afunilando. E aí que vem a depressão, aí que vem o excesso de ansiedade, aí que vem o setembro amarelo. Enfim, são coisas que a gente vai pesando, né? Pra gente poder visualizar. Então, o momento agora, a proposta é desapega. Sim. OLX mental. Desapega. Inclusive, se quiser patrocinar o OLX, a gente está aqui à disposição. A gente aceita Faça Pix. uma tatuagem em minha testa, se você quiser. Um beijo, OLX. Beijo, OLX. Nunca critiquei, hein? Também nunca, tá? Então, e aí, pra eu poder, por exemplo, o que seria um exercício, né? Pra gente poder dar um exercício simples da gente desapegar. Pensa nisso, depois dos comerciais a gente vai falar pra gente conversar com vocês. Então você que tá aí conectado com a gente, logo depois dos comerciais a gente vai fazer esse exercício. João Kleber tá orgulhoso, sabia? João Kleber tá assim, gente, meu pupilo. Para. Vamos criar suspense, senhoras e senhores. Logo depois dos comerciais a gente vai conversando mais com essa diva talentosa Vitória Teles aqui nos Foras da Curva. Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. E aqui você pode falar também. Eu sou Vitória Teles. E junto com vocês somos os Fora da Curva. Logo depois dos comerciais a gente tem mais. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no nosso querido programa Os Fora da Curva. Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. Eu sou Vitória Teles. E junto com vocês, e agora em diante, novamente somos os Fora da Curva. E aí nós ficamos com essa pergunta na nossa mente. Senhoras e senhores, se Jaque, né? Um abraço pra minha amiga Jaque, né? Já que é pra tombar. Já que a gente, nesse janeiro, a gente precisa desapegar, ou então desconstruir, né? Como que seria um exercício simples pra gente poder fazer esse desapego? O que você sugere? Na querida Supino, brincadeira. Vitória Teles. Simples, um papel, uma caneta. Eu gosto muito de trazer essa questão da escrita, porque às vezes a gente acha que ficar só aqui é o suficiente, mas é legal quando a gente externaliza, a gente visualiza, e aí você pensa, que tipo de comportamento você quer tirar da sua vida? Que tipo de relacionamento você não quer mais ter? Sabe? Que tipo de pensamento também, porque os nossos pensamentos, né? Sim. Muitas vezes nós somos nossos maiores inimigos. Então, fazer uma lista. Tudo que eu não quero mais na minha vida. Boa. Uma lista de desapego. E aí você pode queimar. Cuidado, né? Pelo amor de Deus. Lembra do queimar o prédio, mas nada a ver, tá, gente? Calma, gente. É figurativo. Ou melhor, vamos enterra ali na natureza, entendeu? E desapega. Exatamente. Faz essa forma de, tipo assim, como uma coisa de colocar mesmo pra fora. Boa, tudo que eu quero desapegar, sabe? Massa. Comportamentos, hábitos, pessoas, pensamentos, sentimentos. E coloca ali. Só que, claro,
se só escrever fosse o suficiente... Todo mundo tava tá feito, perfeito, né? Jesus Christ. Então, assim, é um início, né? A escrita é um início para você colocar isso em prática, porque Boa. sem a prática, É verdade. o papel também não faz milagre. Exatamente. Olha que então, por exemplo, às vezes é interessante, é como se fosse para você, eu sou capricorniano, né? Então, aí sim, é muito bom, porque o que acontece? O bom capricorniano, ele faz uma lista, inclusive dos boletos, e é uma coisa terrível. É aí que acontece, você junta tudo, faz uma planilha no Excel. Fica triste. Não, vai chorando. É tipo, se vocês assistem filme de terror, é a planilha. Se você assiste filme de drama, é a planilha. O capricorniano, ele planilha tudo, aí ele começa a falar assim, não, meu objetivo é esse aqui. Ele é organizado. Exatamente, isso é possível. Isso não é possível. Realista. Isso aqui é impossível. Não, Pé é no chão. possível ainda. Eu não sou Bill Gates, mas é impossível ainda. E aí vai colocando. Então, às vezes é justamente essa proposta, ser um pouco mais prático no processo, né? Exatamente. E, por exemplo, porque existem personalidades que realmente às vezes têm uma dificuldade de interagir, né? E elas interagem às vezes melhor nas redes sociais do que pessoalmente, né? Verdade. E aí então desapegar é uma coisa, uma prática, então. O desapego é uma prática, sem dúvidas. A gente precisa viver nesse desapego, Massa. né? Porque uma das coisas que trazem muito sofrimento é exatamente o apego. É, né? Apego à relação, apego a pessoas, apego a comportamentos. Caramba. Olha só, Ai, muito comportamento. complicado, né? É, não, menino do céu. Senhora. Mas isso não significa que não pode se apegar também, né? Vamos ter um apego positivo, Com mas consciência. sim. Consciência é a entendi. chave. Não, olha porque só. senão a galera nas desapegar. redes sociais vai falar, minha filha, agora eu não me apego mais a ninguém, não, vou pegar todo mundo E isso, mesmo. na verdade, enquanto a gente for ser humano e estiver vivendo, eu acho que a gente vai ter um apeguinho ou outro ali, né? Ah, Quem sim. não tem apego, acho que já tá iluminado lá, Nossa, meditando nas se montanhas. alimenta de luz, né? Já nasceu luz, só se alimenta de luz, cara, né? ué. Eu não, eu gosto de carne. Mas assim, o que Vegano, acontece? cara. Ele é vegano. Não sou, não. Não, mentira, ele é vegetariano, né? Você é vegetariano. Por enquanto. Então, e é legal porque o que acontece? A gente começa a visualizar possibilidades. Mas aí nessas possibilidades existem alguns ambientes que nos escravizam, né? Então, a gente, por exemplo, as redes sociais, como é que é essa situação? Como é que a gente tem uma vacina também para isso? Querendo ou não, as redes sociais dão uma potencializada em algumas coisas, né? A gente começa a se comparar a nossa vida com a dos outros, cria-se uma ideia de que o sucesso tem que chegar muito cedo na nossa vida, e enfim, surge uma série de questões mesmo, mentais e tal. Como é que isso impacta, por exemplo, no seu trabalho, hoje em dia, com essa questão das redes sociais e tudo, né? Diretamente, porque hoje dificilmente uma pessoa não está nas redes sociais. E as redes sociais, ela tem, como tudo na vida, a dualidade. Se você souber usar, ela pode te ajudar. Porque, por exemplo, hoje a gente tem acesso a muitos conteúdos aí no Instagram, vários profissionais de diferentes áreas compartilhando o seu conhecimento, então facilitou esse acesso à informação que antes a gente não tinha. É verdade. Né? Você tinha que procurar no Google, alguma coisa desse tipo. Hoje lá no Instagram você tem esse acesso mais rápido e fácil. Então, esse é o lado positivo das redes sociais. Sem contar que a gente consegue se conectar com outras pessoas. As lives, por exemplo. Imagina que sem as lives, antes você tinha que ir na palestra de alguém para escutar aquela pessoa falar. A live é como uma palestra, né? Sim. Então tem esse lado. Mas também tem o outro lado da moeda, como tudo na vida, que a gente tende a achar que o que a gente vê na rede social é a vida da pessoa. Quando, na verdade, a rede social é um recorte Total. muito bem pensado e editado da vida da pessoa. Oh! A rede social, ninguém está nas redes sociais para ficar falando dos problemas. Exato, muito difícil. Muito difícil você ver alguém falando ali dos BO que tem para resolver. As pessoas recortam e editam, tem isso também, não é só um recortar, mas é um editar também da vida dela. Ela mostra ali o que ela quer mostrar, o que ela tá afim de mostrar. E a gente tende a olhar para aquilo e achar que aquilo é a vida da pessoa. Quantas pessoas a gente acompanha na rede social e a gente acha que conhece a pessoa? Exatamente. Pelo que a gente vê ali. E é engraçado, por exemplo, eu tenho um parente meu que está casado há 48 anos e não consegue ainda entender o outro por completo. Vixe, mas imagina pelas redes então, né? Exatamente. Exatamente. Então, essa construção que às vezes as pessoas elas se inspiram, né? E hoje as bolhas sociais elas estão muito potentes nesse tipo de trabalho, né? De fazer você virar gado. Né? E aí você fica, não, o certo é fazer tal coisa, o certo é, enfim, o mundo é redondo, não, o outro é plano, e aí você
cria esse conceito dentro de você com tal sorte que o seu sentimento só vibra isso, né? Exatamente. E como que seria, por exemplo, às vezes, porque a gente vive hoje os extremos. Tem gente que é extremamente mergulhada na rede social e tem pessoas que são extremamente aversas à rede social. Então tem gente que realmente fala assim, não tenho nada, não mexo com essas coisas. Tipo assim, vira uma droga. Né? E na verdade não é, como você acabou de falar, é conteúdo que você escolhe visualizar. E aí como que às vezes nesse nosso janeiro a gente pode fazer um exercício de buscar um novo conteúdo? O que seria esse ressignificar desse novo conteúdo? É o que eu chamo de um follow terapêutico. Olha Pega lá as pessoas que você segue e faz uma limpa, porque o que acontece? A gente segue pessoas que vivem realidades muito diferentes da gente. Então, meu público-alvo, assim, são mulheres. Então, assim, essa pergunta que você fez, como que isso impacta no seu trabalho? Diretamente. Porque quantas mulheres não olham ali a rede social e, tipo, nossa, mas eu eu tô atrasada na vida. Eu não sou boa o suficiente. Eu não sou bonita. Exatamente. Não fiz essa viagem. Nossa Só senhora. que aí você vai olhar, compara lá o corpo dela, que trabalha o dia inteiro, é mãe, tem que cuidar de casa, de filho, todas as questões da vida real. Olha uma pessoa que é blogueira fitness. Exatamente. Como que você vai se comparar com essa pessoa? Isso é muito doido, né? Não faz o menor sentido. A pessoa vive para aquilo. O trabalho dela é aquilo. E primeiro que não é justo você se comparar com ninguém. Exatamente. Cada pessoa é única, cada realidade é única. Aí você ainda pega uma pessoa totalmente nada a ver. Sabe? A comparação, ela vai sempre gerar frustração. Sim. Não tem como. Então, eu gosto dessa coisa de um follow terapêutico, que é assim, cara, pega essas pessoas que, tipo assim, não tem nada a ver com você, e que você vê o conteúdo, você não se sente bem, porque a gente sabe quem são essas pessoas. Não, a gente sabe. Você sabe. Não adianta vir falar pra mim, não. Você Aquelas sabe. pessoas que você assiste o stories, vê a publicação e já fica, nossa, minha vida é ruim. Nossa. Dá um follow, por que você segue essa pessoa? Por que você quer sentido? sofrer, flagelo? Né? E eu gostei do legal. Pra você que tá conectado com a gente, o unfollow é justamente para de seguir. Né? Corre atrás do que você deseja. Traduzindo aqui pra galera que não é bilíngue, unfollow para de seguir! Para de seguir, minha Faz filha. amizade ali, sabe? E se conecta com pessoas que estão mais alinhadas com o seu caminho. Sim. Nunca vai ser uma pessoa igual a você. Nunca. Mas pessoas que vivem uma realidade um pouco parecida com a sua, busca conteúdos que vão te acrescentar, que vão te agregar. Conteúdos que vão somar mesmo com você, sabe? É legal. Primeiro a gente tem que entender também que a rede social ela é pra divertir. Então é legal a gente seguir uns memes, umas páginas engraçadas, dar uma risada. E isso também é terapêutico, de certa forma, essa alienação. Olha. Também é saudável, né? Porque você não entra muito na rede social pra aprender. Sim. Você entra na rede social pra, né? pra se divertir e tudo mais. Então, assim, focar nisso. É pra isso que você tá ali. Se a pessoa não tá te acrescentando, você não tá aprendendo nada com ela, você não tá rindo, né? Você não tá tendo um humor ali, alguma coisa legal, por que você segue essa pessoa? Caramba, é verdade. Ô, brother. Você, brother. Já viu esse do franguinho? Já. Em 2021, eu era impossível. Agora, 2022, você é insuportável. E é bem isso, né? Você se tornar essa pessoa imparável. Né? Porque o que acontece? Você começa. Aí você vê, eu vou lá ver a Vitória Teles, o psicólogo Vitória Teles. Aí fala, cara, eu não sou psicólogo. Eu não tenho cabelo comprido. Não tem cabelo, tem. Né? Isso às vezes. Calma, Alex, não seja tão duro consigo mesmo. E às vezes a gente cria uma autossabotagem nisso, né? E isso vai fazendo com que a gente denigre a nossa imagem, que denigrir não existe mais esse termo, mas a gente faça com que a nossa imagem se torne tóxica, né? Sim. E aí o que acontece? O grande lance, pelo que a gente está conversando aqui, é justamente o contrário. Você tem a sua essência e essa sua essência só precisa ser equilibrada. E aí vem a questão do círculo das mulheres. Isso, quero falar sobre isso. E aí vem a questão da sororidade. Sim. E aí vem a questão das ferramentas para isso. E logo depois dos comerciais a gente vai conversar. Não, João Kleber, não, João Kleber. A gente vai conversar sobre essas ferramentas com a Vitória Teles, beleza? Então, assim, pra você que tá conectado com a gente, fica curioso, cara, é muito conteúdo, não é só sorrisinho, não. Você tem que cultivar esse bichinho, essa pulguinha atrás da orelha, né? É assim que funciona a vida. Vida. Daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente volta justamente para conversar sobre esse novo patamar, é você enxergar-se dentro de um novo momento, beleza? Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. Eu sou Victoria Teles. E junto com vocês somos os Fora da Curva. Vem que vem.
Glória Groove, aqui na nossa querida programação, radiojara.com.br. É simples assim, gente. Vai lá, acessa, você tem lá em segundo plano, você vai ouvir, você vai se conectar com a gente. E também, daqui a pouco, a gente vai passar as nossas redes sociais e também na nossa querida entrevistada, Vitória Teles, para ela poder se conectar com você aqui também na nossa Rádio Jara, no Os Fora da Curva, não é verdade? Mesmo. E assim, personalidades fora da curva. Como que essa situação... Me explica, primeiro, porque tem pessoas que ainda não conseguem ser tão sensíveis assim, mas o que é o sagrado feminino? Como que é esse círculo das mulheres? Por que essa ideia? Sim. O Sagrado Feminino é um movimento de resgate à nossa sabedoria ancestral, de resgate ao nosso poder. Quando a gente fala Sagrado Feminino, o que as pessoas pensam? Mulheres. Mas o Sagrado Feminino não é só para mulheres. Assim como o Sagrado Masculino não é só para os homens. Nós temos essas duas polaridades dentro da gente, o feminino e o masculino, até porque a gente foi feito a partir disso. Né? A gente nasceu de um homem e de uma mulher, então a gente tem essas polaridades dentro da gente. E aí, o Sagrado Feminino, ele é um movimento que busca resgatar esse poder feminino, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade completamente patriarcal. Tem gente que fala, não, mas as coisas mudaram, as mulheres têm direito... Tá, mas enquanto a gente tá conversando aqui, tem mulher morrendo, tem mulher apanhando. Fato. Então a gente vive numa sociedade patriarcal. Claro que a gente já teve um avanço muito maior comparado, tipo, a minha avó, a minha bisavó. Mas ainda assim, a gente precisa continuar buscando isso. E o Sagrado Feminino, eu vejo ele não só como um movimento interno de você se conectar, porque por viver numa sociedade patriarcal, a gente acha que as coisas que derivam do feminino, como, por exemplo, a nossa intuição, o nosso sentir, o nosso cuidado, o nosso acolhimento, até mesmo o recolhimento, são desnecessárias. Porque é isso que a sociedade patriarcal coloca. Esse lado masculino é o quê? Agir, ação, produtividade, lucro, papapá. Território, e, tipo assim, né? essa coisa bem sempre pra fora. Então a gente vive nessa sociedade que só valoriza esse lado, até por isso que a gente vê aí um monte de gente com vários problemas, porque falta essa reflexão de, peraí, como eu tô me sentindo? De olhar pra dentro. A gente só é ensinado a olhar pra fora. Né, a olhar para as coisas materiais e tudo mais. Então, o Sagrado Feminino, ele não só é um movimento também espiritual, porque está conectado com essa questão da espiritualidade e tudo mais, mas eu vejo que é um movimento que engloba tudo. Desde essa questão de deixa eu me perceber, deixa eu escutar a minha intuição, o que o meu coração está dizendo, até mesmo o cuidado que a gente tem com a natureza. Por quê? Pensando que a natureza é a mãe natureza, né, um feminino que provém, que nutre a vida, assim como nós mulheres somos, a gente gera a vida. A gente tem esse potencial. A natureza também é. E o que a gente vê hoje? Um reflexo dessa sociedade em desequilíbrio, que valoriza muito o masculino, é o que a gente está vivendo com a natureza. A natureza, o homem acabando com a natureza. Então, isso é uma representação também externa do que a gente está fazendo internamente. Então, a gente vê muitas mulheres desconectadas com o seu ciclo menstrual, que não gostam de menstruar, porque foram ensinadas a não gostar de menstruar, que não se permitem sentir as coisas. Homens também, né? De, tipo, porque homem não pode chorar. O que é isso? É um feminino reprimido. Sim. Então, o Sagrado Feminino, apesar de ter o nome do feminino, ele busca esse equilíbrio. E por que veio forte essa questão do Sagrado Feminino? Se a gente tem uma sociedade que valoriza muito o masculino, a gente precisa olhar para o outro lado. A gente precisa entender esse lado feminino que existe dentro da gente. Então, o Sagrado Feminino é isso, esse resgate de olhar para as nossas ancestrais. As nossas ancestrais tinham conhecimento dos ciclos da natureza, respeitavam os ciclos da natureza, do plantar, do cultivar, do colher, do seu próprio ciclo menstrual, de se respeitar internamente, porque a mulher é cíclica. Ela nunca vai ser a mesma durante um mês. Ela, no mínimo, 4 facetas diferentes durante um mês. Sim, a jornada da Lua é muito mais rápida do que a do homem, né? Por exemplo, a jornada solar é para quem faz o sagrado masculino. O sagrado não chega a ser o sagrado masculino, assim, apenas. Mas ela é preponderante o sagrado masculino. E a mulher, no caso, é a fase da Lua, né? Justamente nesse momento. Então, você convive com 4 mulheres? Exatamente. No mínimo, porque, na verdade, tem 1000 facetas dentro da gente, né? Mas, assim, no mínimo, 4. Então, tudo isso foi reprimido da gente, porque pensa só, se a mulher fosse realmente viver e sentir essas 4 fases dela, tem 2 altas e 2 baixas, igual a Lua, né? A Lua tem 2 fases altas, que é a Lua cheia e a Lua crescente, 2 fases baixas, que ela fica menor no céu, que é a Lua nova e a Lua minguante.
A sociedade patriarcal ia pirar com isso. Por quê? Para a sociedade patriarcal, a gente precisa estar sempre produtiva, sempre feliz, sempre lucrando. Então a mulher reprimiu esse lado. Entende? Então também é esse resgate. Além do que, eu vejo que é muito de criar um espaço nesses círculos. Criar um espaço seguro para as mulheres se acolherem. Porque a gente foi ensinada que a outra mulher é nossa inimiga. O que você mais vê é mulher falando mal de mulher. Sim. E vendo a outra como, nossa, é minha inimiga, eu preciso ser melhor, eu preciso estar me vestindo melhor, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo, melhor do que ela. E aí a gente cria essa competitividade, que também é um interesse da sociedade patriarcal. Claro. Porque mulher, quando se junta, é uma potência, assim, que vocês não têm ideia. Me Total. arrepia de lembrar a força que é mulheres juntas. Então, para evitar que as mulheres fiquem juntas, o patriarcado foi lá e falou, então vocês vão competir entre vocês. E é uma coisa que vocês, enquanto homens, vocês não veem muitos homens falando mal um do outro. Porque resolve às vezes na bala, resolve na porrada, no duelo, né? Mentira, tô brincando. Mas o que você tá falando tem total senso. E é lucrativa Total essa senso. rivalidade Com feminina, né? certeza. É muito lucrativo. É muito lucrativo você desunir para poder controlar, né? Então, o que acontece é justamente isso. O patriarcado ele estabelece um controle. Infelizmente, isso acontece em todos os lugares desse planeta. Sim. Então, a mulher ela sofre violência. Né? Por quê? Porque hoje a mulher empoderada ela é uma concessão do patriarcado ainda na visão de muitas pessoas. Então, por exemplo, por que não tem direitos iguais? Não, porque você é mulher, eu sou homem. Nada a ver. Nós somos seres. Exatamente. Né? Acima de tudo, nós somos seres. E a partir do momento que nós tivermos essa consciência de que isso depende somente de uma visão diferente, aí todos os anos vão ser janeiros brancos, né? E a gente realmente cura na gente o que é importante curar. Então, por exemplo, o que é o machismo hoje? O machismo hoje é justamente a doença do patriarcado. Né? O sintoma, né? É o sintoma, exatamente. É o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, você tem lá um machismo, mas também existem mulheres machistas, Com né? certeza. Porque a gente foi ensinada, né? Exatamente. E como que a gente, assim, como que seria uma estratégia da gente identificar isso na gente? Porque às vezes as pessoas elas falam assim, eu não sou machista. Jamais. Eu não, eu sou, não, eu não sou machista. Mas aí na primeira oportunidade ela vai lá E nem percebe, né? Exatamente. É porque, assim, o machismo, ele é tão enraizado. É como o preconceito também é enraizado, Sim. né? Que, tipo assim, cara, às vezes você faz uma coisa e você nem percebe, você nem tem consciência de que você tá fazendo aquilo, de tão enraizado e comum, parece que é normal. Entende? Então, aquela coisa de a mulher cuida da casa e dos filhos e o homem vai trabalhar. Isso é uma coisa que foi implementada pelo patriarcado. Deixa o homem ficar mais rico e a mulher cuidar da casa. mais submissa, a submissão da mulher. Mas assim, esse lance da submissão da mulher é machismo? Eu acredito que sim. Mas, assim, eu acho que também vai muito de você avaliar o que você acredita. Eu acredito que é machismo. Eu não acho que a mulher tem que ser submissa a homem nenhum. Igual o homem não tem que ser submisso a mulher. É a questão do equilíbrio. Exato. Entende? E é isso que o Sagrado Feminino busca. Tem gente que acha que o feminismo também. Sagrado Feminino e feminismo quer destruir os homens, né? Matar todos os homens. Não. A gente só quer encontrar esse equilíbrio. Porque a gente precisa dos homens também. É lógico, senão não teria a existência disso. Exatamente, Né? a gente precisa desses dois. É bonito porque você falando assim, por exemplo, que tem pessoas que são justamente o contrário, né? Elas militam no processo assim, não, agora o poder é da mulher, nós vamos fazer o homem ser submisso, que é um tal do feminismo, eu acredito. Isso, que também é tipo assim, é o outro extremo, né? Você tá falando mal de um, mas meio que você tá fazendo a mesma coisa, só que do outro lado. Exatamente. Aí se torna um patriarcado do matriarcado. Né? E que também é, na minha visão, assim, não sei se você concorda, mas também infelizmente, é o natural do processo do patriarcado. É a doença que existe dentro da pessoa que ela vai combater. A gente está vivendo isso na política hoje aqui no Brasil. Né? Se você não é fulano, você é fulano. Exatamente, essa dualidade. Exatamente. Né? Tipo assim, ou você é um ou você é outro. 8 ou 80. E aí, se você não é... então se você não é feminista, você automaticamente é machista. Tem mulher que não tá afim de levantar essa bandeira. Isso não quer dizer que ela é machista. Ela tá escolhendo que bandeira que ela quer levantar. Exatamente. E aí, por exemplo, como que a gente percebe, assim, se você puder contribuir com isso, como que eu percebo que eu sou machista? Então, como eu falei, é muito profundo e nas pequenas coisas. Mas, tipo assim, como você vê a mulher? Essa reflexão. Porque muitas vezes a gente acha que a mulher é inferior,
né? Que a mulher sabe menos, que a mulher é menos inteligente. Olha. Então, tipo assim, como você enxerga, sabe? Acho que essa é uma reflexão. Como você enxerga a mulher? Como você respeita uma mulher? Sabe aquela coisa, tipo, mulher é barbeira. Machismo. Uhum. Por que mulher é barbeira? Quem disse que mulher não sabe? Mulher no volante, perigo constante. É uma Isso dá frase uma- machista terrível, né? Terrível, porque parece que a mulher é menos capaz, menos competente do que o homem para dirigir. E desde coisas assim, até tipo assim, é muito sutil e subjetivo isso que eu vou falar, mas eu acho que é relevante a gente pensar sobre isso. Quem você está apoiando? Que tipo de produto você compra? Sabe? Você está dando dinheiro para quem? Você está fazendo a economia girar para que lado? Uhum. Entende? Então são desde essas pequenas coisas até grandes coisas do tipo você achar que a mulher merece apanhar ou que a mulher que anda com a roupa curta, ela tá pedindo para ser violentada. Olha, é um abuso, né? Então é desde essas coisas absurdas até umas coisas pequenas de tipo assim, cara, se você tiver que escolher entre comprar ali um produto de um homem e uma mulher, o mesmo produto você vai escolher de quem e por quê? Porque às vezes inconscientemente você escolhe do homem porque vai ser melhor, né? Porque o homem sabe mais, porque o homem isso, porque o homem aquilo. Olha, tem isso, né? Claro. Até as questões da política, né? As mulheres que estão entrando na política, tipo assim, é um passinho, são poucas. Muito. Aqui, vereador mesmo, a gente teve uma, né? Uma eleita. Uma eleita. Né? Um abraço, Camila Jara. Né? E assim, por que eu falo justamente nesse sentido? É porque a gente, às vezes, a gente só fala, né? É o a gente automático. só fala. E aí a prática, e se você começar a policiar, então a proposta aqui do programa Histórias da Cruz é justamente isso. Cara, começa a ver a sua prática. Será que a minha prática condiz com o que eu estou falando? Será que eu realmente estou rompendo para eu ser uma pessoa melhor? Será? Quando que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu quero fazer isso? É aí que vem o trabalho de um psicólogo, um trabalho de um facilitador de círculo das mulheres, círculos dos homens. E como que funciona essa dinâmica do círculo das mulheres que você faz e atua? Como é que é? Como é que funciona? Eu sou Alex, eu vou lá no Círculo das Mulheres, como é que é? Não pode, Então. é clube de bolinha, da Luluzinha. Mas assim, não tô brincando assim, porque, mas é pra gente poder entender, porque as pessoas, às vezes, elas não... Cara, existe isso? Né? É Nárnia. Às vezes a pessoa pensa assim. Porque é raro você encontrar um espaço onde as mulheres se ajudam, se escutam, né? Então, o objetivo do círculo é construir esses espaços. A gente pode, sim, abrir círculos que vão ser mistos, que a gente vai trazer a energia masculina também, mas qual que é o objetivo inicial de um círculo de sagrado feminino, de uma roda de mulheres? Criar esse espaço que na sociedade a gente não encontra. A gente não encontra um lugar para as mulheres se ajudarem. Tem muitas coisas que a gente passa enquanto mulher e a gente pensa que, nossa, isso só acontece comigo. Quando você vai para um círculo e você leva aquilo, você vê, eu não sou a única que passa por isso. E aí você se sente acolhida, você se sente amparada. Então é esse lugar de apoio. Então por que a gente trabalha, né, o círculo de mulheres só para mulheres? Porque a gente não encontra isso na sociedade em lugar nenhum. Fora desse lugar, a gente só encontra essa competição. Então, o objetivo do círculo é criar esse espaço e essa consciência. E aí, é muito legal a gente fazer, por exemplo, já jogando uma ideia aqui para o universo. Imagina que legal a gente criar uma roda onde nós, mulheres, vamos falar para os homens dessas pequenas coisas que incomodam. Só que o que acontece? Pouquíssimos homens estão abertos a ouvir isso. Despertar para ouvir, né? E aí, essa pergunta que você fez, como que eu percebo, né, que eu tô tendo atitudes, comportamentos machistas? Dá trabalho. Por isso que muita gente não faz. É muito mais fácil você seguir repetindo o padrão que você ouviu a sua vida inteira do que você parar pra se questionar daquilo que você falou, de tipo assim, nossa, mas peraí, meus comportamentos estão coerentes, né? O que eu tô fazendo tá de acordo com o que eu prego? Dá trabalho. Dá trabalho, né? É um processo doloroso, né? E geralmente a gente não quer se encontrar com a dor, né? E tem essa questão do privilégio também, né? A gente revê essa questão de, poxa, bom, essa é uma parada que me beneficia. Se eu rever isso aqui... Exatamente. Putz, algumas coisas vão mudar, não sei se eu quero. Então, assim, até é uma coisa dolorosa. Até para as mulheres também. Rever isso pode trazer uns pontos de mudança ali que às vezes elas não estão dispostas. É mais fácil continuar naquele lugar de submissa, disso, daquilo, entende? E o círculo é esse lugar de despertar mesmo. Então a gente acolhe desde mulheres que nunca ouviram falar sobre o sagrado feminino até as mulheres que estão nessa caminhada há um tempão. Porque é exatamente nessa troca que a gente se nutre.
E o círculo, o que é? Não é uma coisa tipo assim, eu facilito círculos, né? Eu sou guardiã. Mas eu não sei mais que ninguém ali. Eu não tô ali pra falar o que é certo, o que é errado. A gente tá ali pra construir um espaço de diálogo, de colaboração, de nutrição, de se sustentar enquanto mulheres e olhar pro lado e falar, caramba, existe esse lugar. A gente pode se unir, a gente pode se ajudar. Coisa que a gente não encontra fora dali. É verdade. Olha, e como que faz para poder acessar isso em questões, agora sim a parte redes sociais, porque jabá. Isso é conexão, né? Claro. Isso é importante. E é importante o nosso jabá, né? Para você poder falar e procurar, olha, poxa vida, cara, eu fiquei encantado com esse processo, eu quero entender um pouco mais, eu quero me permitir um pouco mais. E aqui na Rádio Jara a gente tem talentos, por exemplo, o Marcelo Caetano, que ele tem um programa também fantástico, né? Que ele trabalha essa questão da hora da gratidão, sabe? Então isso é muito, muito legal pra gente poder entender que as pessoas precisam se curar, né? E buscar a cura dá trabalho. Dá trabalho. Mas aí, na verdade, né, a gente fala assim, dá trabalho, mas o trabalho é só uma questão de ponto de vista, porque eu acredito que dá muito mais trabalho você viver uma vida que não faz sentido pra você, você viver uma vida insatisfeita, infeliz, triste, tal, do que você, de fato, procurar o autoconhecimento. Então, tipo assim, o trabalho é só uma questão de ponto de vista. Também é, né? Porque tem gente, eu vou pro trabalho. Gente, o trabalho tem que dar prazer. É saúde mental, a gente tá falando sobre isso, entendeu? Entenda, gira essa chave, filhote. Se você acha que trabalho é ruim, então você não sabe o que é trabalho. Olha, meu Deus do céu, é uma crença. Mas é uma verdade, né? O que é realmente o trabalho? O que é realmente a questão de você servir? Não é o que a gente veio fazer isso no planeta, né? Então, para você que está conectado com o universo, é bem simples. É simplesmente deixar o seu ser maior levar você para o caminho certo. E aí a gente segura, e isso chama-se apego, simples assim. Olha, parece que não, mas mas aí dá trabalho. Eu quero emagrecer, eu quero engordar, eu quero ficar mais feliz, eu quero ficar mais... Todo mundo faz isso. Eu não entendi, foi a nada, gente. Adorei, Alex! Adorei, Alex! Achei lindo! E aí, como que faz pra você entender essas viagens da maionese que a gente tem? Como que eu converso com a nossa querida Victoria? Isso, redes sociais. Victoria Teles. Vocês podem me encontrar no Instagram, Psico Victoria Teles, com L só. E aí, esse ano vai sair um YouTube. Já tem lá, tem alguns vídeos. Psicóloga Victoria Teles, você me encontra. Mas esse ano eu vou voltar com tudo pro YouTube. Olha, excelente. Que legal. Toda semana faço live, tô ali trazendo esses... Eu compartilho muito sobre autoconhecimento, sobre autoestima, que é meu foco. Relacionamentos, então... Desde dependência emocional, relação abusiva, baixa autoestima, falta de autoconfiança, estou trazendo bastante disso. E também essa conexão com essa natureza interior, do seu ciclo menstrual, de você se respeitar, entender seu ritmo. Então ali tô assim, sempre distribuindo conteúdo, porque eu amo compartilhar. Massa. Gosto de falar, gosto de compartilhar o que eu sei, porque eu acredito que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então estou sempre ali postando esses conteúdos. E nas suas redes sociais dá pra também marcar consultas contigo, todo tipo de trabalho de psicologia contigo. Sim, falar comigo ali. Cola lá, galera. Boa. É isso aí, pra você que tá conectado aqui com a gente na Rádio Jara. E acabamos assim... acabamos. Não, Alex. É verdade. Ei, inimigo do fim, cadê a Thelminha interior, hein? Então, assim, nesse nosso momento, assim, que Deus, assim, sabe, parabéns por você existir. Parabéns. Né? Eu acho que é muito bonito isso, assim, a gente sempre homenageia os nossos queridos participantes aqui nos Foras da Curva justamente com isso. São essências, são luzes pra gente ter inspirações de viver melhor. E assim é a nossa querida Victoria Teles, Fora da Curva. Excelente. Né? E assim a gente vai se despedindo. Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. Eu sou Victoria Teles. E junto com vocês somos os Foras da Curva. Logo depois dos comerciais, muito mais Foras da Curva pra você.